Em luz de redenção.
Obrigado, pessoal. Essa música se chama Mensagem Fraterna. Ela é um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo. É um poema de Alta de Souza, do espírito Alta de Souza, que ao longo desse pouco mais de um século foi musicada por algumas pessoas e se tornou essa bela canção. E eu gosto sempre de lembrar que o primeiro livro do Chico foi um livro sobre arte, né, gente? Um livro de poesias, de poemas, com espíritos grandiosos. Então, isso demonstra que a arte é uma ferramenta importantíssima na nossa evolução. E essa próxima música que a gente vai cantar é de autoria do Tim e do Gladstone Lage, se chama Revida, Re-Vida. Ela veio a público, né, pela primeira vez em um encontro que se falava de autoextermínio, porque ela narra uma história de um espírito num estado de sofrimento, que a partir do momento em que se lembra de fazer uma prece, de fazer uma oração, de elevar o seu pensamento e o seu sentimento, consegue ser resgatado e ganha uma nova oportunidade. Então, Revida. Eu gosto sempre de falar dessa música também para qualquer pessoa que de alguma forma, às vezes, pensa em desistir da vida, porque o autoextermínio não é a única maneira. Às vezes a gente desiste e passa simplesmente a passar pela vida ao invés de vivê-la. Então, que nós também lembremos que os momentos de escuridão existem, mas a luz sempre prevalece. Basta que a gente pense em Deus, pense no Cristo e tenha vontade de ser auxiliado. Música Revida. Escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, universo sem cor. Mas em meio à eternidade, um rumor acende em prece e acende claridade e resplandece e acalma a tempestade. Onde o gládio que nos pune, Onde o peso de granitos, onde a sentença quis unir, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve.
sentença que isso une. Se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. A oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei, criança serei. Obrigado, pessoal. Nós vamos tocar uma música que é de autoria do nosso trabalho, de uma amiga nossa, Cláudia, aqui de Uberlândia, que trabalha conosco lá no Integrarte. E ela compôs uma música que se chama Onde Deus Está. É para a gente refletir, né, ao longo de toda a canção, onde que a gente encontra Deus. Num sopro no ar, numa respiração, num segundo uma era, numa revolução, numa folha que cai, no infinito que move, no aflito destino, no olhar de quem sofre, pegadas na areia, no barro, nas nuvens, na dança margeia, num rio que corre, no amor que se aprende, na dor de quem ama, nos braços que acolhem, sonhar que não dorme, na moça que vela, no velho que ora, criança que ri, amigo indo embora. Essa música nos mostra que Deus está nas coisas mais simples e que às vezes a gente não presta atenção. Pegadas na areia, no barro, nas nuvens, na dança margeia, num rio que corre, no amor que se aprende, na dor de quem ama, nos braços que acolhem, sonhar que não dorme, na moça que vela, no velho que ora, criança que ri,
no ar, num sopro no ar, num sopro no ar. Num sopro no ar, num sopro no ar, num sopro no ar, num sopro no ar. Obrigado, gente. A do Geraldo? Ou não? E para finalizar, tem mais uma? Tem mais uma. Dá um pouquinho de água, não sei. Como é que é o nome dela? E para finalizar, nós vamos tocar também uma música aqui de Uberlândia. Ainda não é uma música conhecida. Foi feita por um amigo nosso, um amigo de muitos anos, chamado Geraldo Marra. Uma música de letra muito sublime, mas é uma música muito simples, muito sublime, que traz uma mensagem fantástica. O nome da música é O Amor de Jesus. Amor de Jesus chega no coração, faz sorrir, faz sonhar, faz cantar uma nova canção. E nos lances difíceis da vida, como pedras fincadas no chão, fazem-nas flutuar com o toque de suas mãos. Quando o amor de Jesus muda um coração, o pensar, o agir e o falar ganham nova feição. A esperança preenche a alma com a força eterna do bem, e aqui mesmo nos traz a certeza da vida no além. Só Ele, amor de verdade, na cruz perdoou a humanidade. Na hora do adeus, o céu se abriu e no mundo uma luz nova surgiu. Quando o amor de Jesus chega no coração, faz sorrir, faz sonhar, faz cantar uma nova canção. E nos lances difíceis da vida, como pedras fincadas no chão, fazem-nas flutuar com o toque de suas mãos. Quando o amor de Jesus muda um coração, o pensar, o agir e o falar ganham nova feição. A esperança preenche a alma com a força eterna do bem, e aqui mesmo nos traz a certeza da vida no além. Só Ele, amor de verdade, na cruz perdoou a humanidade. Na hora
orado a Deus, o céu se abriu e no mundo uma luz nova surgiu. Só Ele amou de verdade, na cruz perdoou a humanidade. Na hora do adeus, o céu se abriu e no mundo uma luz nova surgiu. Obrigado, pessoal. Excelente congresso para todos nós. Convidamos o próximo expositor, que é professor do ensino fundamental, orador e dirigente espírita na cidade de Severínia, São Paulo. É também um dos colaboradores do livro Parábolas de Jesus e traz os seus conhecimentos com a temática liberdade, renovação e transição planetária. Com vocês, André Sobreiro. Ok, obrigado. Um bom dia a todos. Eu vou tentar os encarnados agora. Bom dia. Vai que eu estou acordando alguém, né? A pessoa está fora do corpo, emancipado, trabalhando com a equipe de Leon Denis e eu atrapalhando o fenômeno. Que Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua paz. Eu queria iniciar a nossa fala agradecendo o convite que nos foi feito pela primeira vez em Uberlândia, para rever tantos amigos, fazer novos amigos, claro, sempre, e poder compartilhar o que nós gostamos de chamar de a bênção do conhecimento espírita. A bênção do conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus no Evangelho de João, dizendo que a verdade nos libertaria se nós a conhecêssemos. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nessa manhã, nesse evento bendito, para falarmos um pouquinho, como vocês estão vendo na projeção, sobre liberdade, renovação e transição planetária. Nós gostaríamos de começar a nossa fala, pois não, discutindo, comentando o conceito de liberdade para o Espiritismo. Opa! Lembrando que em 1991, a Legião Urbana grava um CD chamado 5 em algarismos romanos, e tem um trecho de uma das músicas, a música chama Metal contra as Nuvens, que eu acho muito poético. Renato Russo escreve assim: não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender e por valor eu tenho e temo o que agora se desfaz. E quando ele nos fala sobre não ser escravo de ninguém e ninguém senhor do nosso domínio, nós gostamos de pensar e encaixar essa informação para todos nós entendermos que a doutrina espírita é, para nós, a doutrina da libertação. E, em primeira instância, essa doutrina precisa nos libertar de nós mesmos. Como Cosme disse com muita propriedade na primeira fala, das imperfeições que estão nos prendendo aos ciclos de dor moral, de sofrimento, de arrependimento, de remorso, de culpa e de tudo aquilo que traz a dor no sentido moral do termo. Então nós gostamos de pensar na doutrina espírita como sendo essa doutrina da libertação, da conscientização de quem somos nós mesmos. Porque nos estudos que nós fazemos pela Rede Amigo Espírita, nós gostamos de dizer que estudar doutrina espírita é, na essência, estudar a nós mesmos. Porque se nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, em plena caminhada para a perfeição, e se a doutrina espírita tem como objeto de estudo o espírito imortal e as suas relações com o plano físico, então, por lógica, eu diria que conhecer a doutrina espírita é conhecer a nós mesmos. É um grande processo de autoconhecimento e de libertação. Todos nós sabemos que a lei de liberdade ela consta de O Livro dos Espíritos
que foi dividido em 4 partes por Allan Kardec. No livro 3 ele falou sobre as leis morais. No capítulo 10 ele falou sobre a lei de liberdade, mas tem um conceito que foi discutido um pouco antes. Bem lá atrás, na questão 122, só para lembrar, a terceira parte do Livro dos Espíritos se inicia na questão 614. Olha, bem antes, Kardec pergunta aos espíritos: como os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve de preferência a um caminho ou a outro? E os espíritos respondem que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, da mesma forma que nenhum de nós aqui dá liberdade absoluta a um filho pequeno, a uma criança. A liberdade vai sendo conquistada conforme os pais vão confiando no filho. Vocês que são pais me ajudam, é isso? Conforme você vai confiando, você vai dando um pouco mais de liberdade, embora uma liberdade assistida. Qual é o conceito que está sendo discutido aí? O conceito da liberdade que vai se ampliando já vinha sendo trabalhado bem antes da lei de liberdade. O conceito da liberdade como fruto do progresso. Conforme a gente vai amadurecendo, as possibilidades vão sendo ampliadas. Aqui eu queria comentar com vocês de que forma Allan Kardec constrói o conhecimento da liberdade lá no livro 3, né, das leis morais, no capítulo 10 da lei de liberdade. É interessante notar que quando nós formos estudar o Livro dos Espíritos, quando a gente vai começar a estudar o capítulo, Kardec coloca uma sequência de subtítulos. Uma sugestão: estude da forma mais profunda que você puder essa sequência de subtítulos, porque ela tem uma construção. Nós costumamos dizer que Kardec era mestre na arte de construir conhecimento. Então, da mesma forma que as 4 partes do Livro dos Espíritos têm uma sequência que constrói conhecimento, dentro de cada uma das partes, os inúmeros capítulos têm uma sequência que constrói conhecimento. Dentro de cada capítulo, aquela sequência de subtítulos é uma construção de conhecimento. Quando a gente pensa nessa construção de conhecimento, eu gosto muito de me lembrar daquele livro que eu acredito ser o mais lido de Allan Kardec por todos nós. Qual que é, gente? Quem me ajuda? Qual é o livro mais lido de Kardec por todos nós? Eu vou dar uma dica para facilitar um pouquinho. Começa com E e termina com Evangelho. Senão não vou tirar nada aqui hoje. Que livro é esse? Vocês já repararam que Allan Kardec, ao construir o conhecimento em O Livro dos Espíritos, ele começa com 4 introduções grandes, profundas, não são introduções pequenas de meia página. E nós precisamos entender o objetivo de cada uma dessas introduções, se a gente quiser mergulhar profundamente em o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira introdução fala do objetivo da obra. Às vezes nós vemos irmãos nossos, muito apegados ao estudo do Evangelho, dizendo que a gente vai aprender doutrina espírita no Evangelho. E não vai. Porque Kardec diz assim, textualmente: podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos, no chamado Novo Testamento, em 5 partes. Aí ele cita as 4 primeiras, que eu não vou nem tentar citar, porque eu nunca lembro. A quinta ele fala assim: o ensino moral. Se as 4 primeiras são motivos de controvérsia, de disputa, a quinta é inatacável. E ele encerra o primeiro parágrafo dizendo assim: este, que é o ensino moral, será o objetivo exclusivo dessa obra. Qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Ensino moral, não é ensinar doutrina espírita. Então a gente precisa entender o objetivo de cada uma das obras de Allan Kardec. O Cosme falou muito bem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a introdução número 2, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita um texto da Revista Espírita de 64, chamado A Autoridade da Doutrina Espírita, que muitos de nós podemos nos perguntar às vezes, em que a doutrina espírita se pauta e por que ela se faz tão diferente das outras, como sendo uma ciência de observação, segundo Kardec, no livro
o que é o Espiritismo, uma ciência de observação e uma doutrina de consequências morais. Mas o que faz dela tão diferente assim? Aí ele vai explicar os critérios num texto que particularmente eu acho hoje um dos textos mais importantes de Kardec, chamado O Controle Universal do Ensino dos Espíritos. A introdução 3, Kardec faz um movimento que muitos oradores hoje têm feito grandes palestras em cima dele, desse movimento, desse tema, chamado Notícias Históricas. E diz que para bem compreendermos certas passagens dos evangelhos, necessário se fazia na época, e tão necessário quanto hoje, entendermos o valor, e valor está no sentido de significado, de certas palavras usadas no Novo Testamento. Aí ele vai discutir fariseus, saduceus, publicanos e muitos termos que, se a gente não entender profundamente, a gente não entra com segurança no estudo do chamado Novo Testamento. Aí vem a introdução 4, que ele vai fazer meio que uma ponte entre as introduções e o livro. Porque talvez você já tenha se perguntado por que a primeira revelação vem para o povo hebreu e a segunda revelação vem num contexto judaico-cristão. Dá a impressão que os hebreus e os judeus são privilegiados, mas ele coloca uma revelação, vamos dizer assim, no chamado povo pagão. Qual que é a introdução 4 de Evangelho segundo o Espiritismo? Gente, quem lembra, me ajuda? Um de cada vez, senão não entendo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Olha que interessante. Kardec vai dizer que a doutrina de Platão e de Sócrates era extremamente parecida com a doutrina cristã e, por consequência, parecida com a doutrina espírita. Então, colocando uma revelação fora do contexto judaico-cristão, entre os chamados pagãos. Porque você e eu sabemos que quando as 12 tribos de Israel se dividiram, as 2 tribos mais ao sul formaram uma tribo pequena, chamada Judá. Os judeus nascem dali. O judaísmo nasce ali, vamos dizer assim. E todo mundo que não era judeu era pagão, gentil, inclusive os samaritanos, que eram hebreus, mas não eram judeus. Então, se nós nos apegarmos a esse contexto judaico-cristão, nós vamos ter que dizer o quê? Sócrates e Platão eram gregos, eles eram pagãos, então? Para o contexto judaico, sim ou não? Sim, mas Kardec quebra esse preconceito dizendo que um espírito elevadíssimo, que nós conhecemos como Sócrates e que escreveu textos para Kardec na codificação, olha que interessante, recebe uma revelação, traz para nós, né? Um espírito elevadíssimo, possivelmente um espírito superior da escala espírita, traz uma revelação para nós, fora do contexto judaico-cristão. Então, voltando aqui, dentro de cada capítulo existe uma sequência de subtítulos que é uma construção de conhecimento. Aquilo ali tem uma ordem. Kardec tem uma didática muito boa, eu diria até humanamente perfeita. O primeiro subtítulo é quando ele vai falar que a liberdade é natural. Nós nascemos para ser livres. E no contexto religioso nós precisamos tomar muito cuidado com isso, gente. Porque diz Jesus no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, que os falsos cristos e os falsos profetas se multiplicariam. Então nós precisamos estar muito atentos em quem nós estamos nos apegando, quem nós estamos seguindo, se é um líder ou se é um falso Cristo, falso profeta. E a principal diferença é que o líder, ele liberta. O líder não cria discípulos, o líder cria novos líderes, que foi o que Jesus fez, pregou o evangelho para todo mundo, fez um processo meio que de iniciação com o chamado colégio apostólico, mas depois que Jesus é crucificado, eles continuam o trabalho. Então veja, ele não prende, ele liberta, enquanto que o falso Cristo ou o falso profeta, ele faz a coisa toda girar ao redor dele, ele é centralizador, ok? Então, liberdade como um processo, como uma lei natural. No item 2, ele vai no outro extremo, que é quando nós tiramos a liberdade de alguém, que é o processo de escravidão, que pode ser política, pode ser moral, pode ser até a subjugação. Lembremos-nos do conceito de obsessão para Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, quando ele vai dizer que é o domínio que um espírito logra ter sobre uma pessoa. Domínio nos leva a lembrar da escravidão ou não? E vai dizer que todo domínio ele tem que ser exercido por um espírito, se nós usarmos a escala espírita, um espírito imperfeito, porque os bons espíritos da escala espírita não dominam, eles libertam. Diz Kardec ali no texto, ainda no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é o da obsessão, que os espíritos mais evoluídos aconselham
combatem a influência dos maus, subentenda-se, dos imperfeitos, e se não são ouvidos, retiram-se. Não no sentido de te abandonar, mas no sentido de deixar você colher o que você está plantando. Já que a gente quer dar ouvido para os espíritos imperfeitos, diz o texto, dá a entender o seguinte: às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer por uma pessoa que a gente ama, está tentando ajudar e não consegue, é deixar ela plantar o que ela quer, ciente de que a colheita virá através das dificuldades e da dor. Mas às vezes a melhor coisa que a gente tem para fazer é libertar, porque a gente está tentando orientar e a pessoa não quer ser orientada, ok? Depois ele vai falar sobre a liberdade de pensamento, liberdade de pensar, entendendo um conceito, porque para Allan Kardec nós percebemos que pensamento não é só o ato de pensar. Para Kardec, pensamento é uma série imensa de situações, inclusive memória, o memorizar, o guardar informações, inclusive os sentimentos. Kardec vai sintetizar todas essas situações em um termo só, que é o pensamento. Tá? Então, quando você lê a palavra pensamento em Kardec, não pense apenas no ato de pensar. Tem uma série de situações resumidas no termo pensamento para Allan Kardec. Opa! O meu apresentador de slide tem um problema obsessivo seríssimo, gente. Você pula uma, ele pula vários. Ó. Então, a liberdade de consciência, que diz o texto, que é um pensamento íntimo que nós temos conosco mesmo, e depois ele vai entrar no livre-arbítrio. Se nós usarmos essa sequência como sendo uma construção, ó, liberdade natural, depois a liberdade de pensar, depois o livre-arbítrio, nós vamos nos lembrar de livre-arbítrio em que sentido? Se você já pensou e já consultou a tua consciência. Vamos ver isso? Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Eu grifei a segunda metade da palavra, porque se você já pensou e já consultou a tua consciência, livre-arbítrio vai se referir a quê? A liberdade de agir. Então, o livre-arbítrio relaciona-se com a ação, porque a liberdade de pensamento e a de consciência já tinha sido discutida. E os espíritos respondem: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Eu gostei muito da resposta dos espíritos, porque primeiro eles colocam a liberdade de pensar, e na própria construção do capítulo, vocês perceberam que pensar está antes de agir? Por quê? Porque é isso que nós fazemos. Toda vez que você vai agir, creio eu que você tenha pensado. Tomara que nós tenhamos pensado. Porque a ação instintiva não parte do pensamento. Concordam? Se depois da minha palestra, circulando pelos corredores, eu pisar na tua unha encravada fraterna, vai dar tempo de você pensar? Não, foi sem querer, ele não olhou para baixo, perdoa. Vai? O primeiro vai sair um pensamento desagradabilíssimo, provavelmente me excomungando por umas 3 encarnações. Depois você vai pensar, deixa para lá, a dor passa. Olha que interessante, o instinto, ele não parte do pensamento, é automático. Tomara a Deus que nós estejamos construindo essa situação de pensar antes de agir, para não cair no problema do impulsivo. Alguém aqui já fez isso? Meu Deus do céu, quando eu vi eu já tinha falado. Ai Jesus, quando eu vi eu já tinha feito. Ou seja, quando você toma consciência do processo, já fez. E se é no instinto, a maior chance de ser coisa boa ou coisa menos boa? Olha só, instinto nem sempre nos leva para o caminho correto. Então, o livre-arbítrio fala para nós sobre a liberdade de ação, já que ele já tinha discutido a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, ou seja, alguém que está sendo guiado. Alguém que precisa ser comandado. Então, se nós estivermos nessa situação, seja em que situação for, principalmente no chamado contexto religioso, cuidado. Nós não nascemos para ser dominados, nós não nascemos para ser guiados, nós precisamos de ajuda. Vamos entender bem esse conceito. O espírito imperfeito, e o Cosme discutiu a escala espírita, o espírito imperfeito precisa de ajuda. Uma coisa é eu precisar de ajuda, e 3x4 eu preciso chamar alguém no WhatsApp, eu preciso ligar para alguém para pedir uma opinião. Outra coisa é criar a relação de dependência, concordam? Faz sentido? Uma coisa é precisar de ajuda, a outra é a relação de dependência, tá? Então nós temos, por lei, o livre-arbítrio. O que é a subjugação? Que é o tipo mais complicado de obsessão. É quando nós entregamos a nossa liberdade na mão de alguém.
Porque ninguém conquista, ninguém nos tira a liberdade. Lembra do conceito de escravidão agora há pouco? Ninguém nos tira a liberdade se a gente não... Então, se alguém estiver dominando a nossa vida, seja um encarnado ou um desencarnado, porque eu não sei como é que acontece aqui em Minas, mas lá no estado de São Paulo, se nós deixar, os encarnados mandam na gente. Aqui em Minas é assim ou é coisa de paulista só? Olha só, se a gente deixar, tem encarnado mandando na gente. Cuidado. Ainda na lei de liberdade, na chamada liberdade de consciência, eu gosto muito dessa pergunta, gente. É a questão 838. Qualquer crença é respeitável, ainda que notoriamente falsa? Me ajuda. Uma crença que você já percebeu que está errada, é respeitável ou não? Se existe liberdade de consciência? Mas olha que interessante a resposta, como ela é construtiva, ela confirma o que nós falamos, mas dá um passo à frente. Qualquer crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Gente, eu acho essa resposta extraordinária. Me permitam fazer um pequeno comentário um pouco fora da linha de raciocínio. E quando eu saio da linha de raciocínio, o William já me olha assim, né? O que esse sujeito vai falar? Nesse momento em que o movimento espírita parece estar numa guerra civil, olha aí, toda crença é respeitável se te faz uma pessoa melhor. Por que nós estamos brigando tanto? Toda crença é respeitável se nos leva à prática do bem. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Então vamos começar a juntar informações. Primeiro de tudo, ninguém freia os nossos pensamentos. Está lá na liberdade de pensamento. O único ser que bota freio no meu pensamento sou eu mesmo. Alguém aí falou, sou eu. Como é que você consegue frear meu pensamento? Você freia o seu. Ah, não podia perder essa. Me perdoa, mas eu não podia deixar passar. Ninguém bota freio no nosso pensamento, senão nós mesmos. As nossas ações têm como móvel o quê? Não, eu não ia deixar passar, gente. Não adianta. O que nos move? Quando você faz alguma coisa, você faz por quê? Quando a gente faz alguma coisa, de uma forma geral, a gente faz movido pelas nossas crenças, pelos nossos valores morais e pelos nossos objetivos de vida. É isso. De uma forma geral. Alguma coisa você pode até discordar e tal, mas no geral é isso. Me ajuda encarnados no corpo. Se estiver trabalhando com a equipe de Leon Denis fora do corpo, fica. Não quero atrapalhar fenômeno, não. O povo aqui em Minas dorme na palestra, William? Hã? Sim. Potência da alma, né? Segundo Leon Denis. O povo aqui em Minas dorme na palestra, gente? Lá em São Paulo eles não dormem, eles desdobram. Só que a boca está aberta, está até babando, assim. Mas ele fala assim, eu ouvi tudo. Ouviu nada? Mentira. Então eu não quero atrapalhar fenômenos. Se estiver fora do corpo, trabalhando com a equipe Leon Denis, fica. É bem melhor do que a minha palestra, eu te garanto. O problema é, se tudo que nos move gira ao redor das nossas crenças, nossos valores morais e nossos objetivos de vida, muitas das nossas crenças, muitos dos nossos valores morais e muitos dos nossos objetivos vão entrar na lei de renovação, concordam? Vou explicar isso agora. Vamos conversar um pouquinho sobre esse processo de renovação. Vou eu para o Livro dos Espíritos, vocês vão cansar de ver essa imagem. Eu gosto dela, achei ela bonita, colorida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a lei de destruição. Quando eu falei lei de destruição, o que veio na tua cabeça? Me conta. Se você estiver mais ou menos no meu nível evolutivo, falou de destruição, a gente lembra de destruição física, concorda? Lei de destruição sempre veio na nossa mente automaticamente o quê? Terremoto? Destruição material, destruição física. Tsunami? Brumadinho? Olha só. Como que a gente automatizou a lei de destruição, associando ela à destruição física, resgate coletivo? Mas não é nesse sentido que nós vamos comentar, não. Eu vou me apegar no sentido moral dela, porque ela é extraordinária. E se você entender o movimento descrito pelos Espíritos, na primeira pergunta, é só uma que nós vamos usar agora. Se você entender o movimento que os Espíritos estão descrevendo, você entende a lei de destruição inteira. Vamos lá? Lá nas leis morais, no livro 3, né, terceira parte, capítulo 6, lei de destruição, a única pergunta que nós vamos usar. 728, quando os Espíritos perguntam assim, é lei da natureza a destruição? Lei da natureza nos remete a quê? Um processo natural, concorda? Natureza. Se
Segundo Allan Kardec, no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, chama do maravilhoso e do sobrenatural. O que é natural e o que é sobrenatural? Vai nos ajudar a entender uma série de processos, principalmente aquilo que a Bíblia chamava de milagre, que nós não podemos usar esse termo, a não ser que seja assim, figurado, poético. Kardec nos ensina ali, repito, Livro dos Médiuns, capítulo 2, que todo fenômeno que acontece e você não sabe a causa e as leis que regem o fenômeno é o quê? Sobrenatural ou milagroso. Por exemplo, imagina que existe no planeta Terra um país muito afastado que nunca viu um carro. E que você leva um carro para lá. Você concorda comigo que para eles é milagroso? Você entra numa caixa de ferro, que você pisa num lugar, acelera, tira o pé, ele desacelera, pisa no outro, ele freia. Tem um negócio redondo na tua frente que você vira ele, o carro vira também. Para mim e para você não tem nada de milagroso, concorda? A gente já nasce andando de carro, gente, desde criança. Mas para quem nunca viu, não é um negócio absurdo? Por quê? Porque eles não conhecem as leis que regem. Por exemplo, as leis da mecânica que fazem com que as explosões dentro do motor se transformem em movimento. Porque eu não sei se alguém te avisou, é o motor que empurra o teu carro. A menos que seja o carro do Fred Flintstone, né? Que aí tu bota o pé no chão, esquece isso. Então, lei da natureza nos remete à naturalidade. Para a doutrina espírita, para a ciência espírita, natural é o quê? Tudo aquilo que você conhece, a causa e as leis que regem esse fenômeno. Gente, está no capítulo 2 do Livro dos Médiuns. Então, vamos traduzindo. É natural a destruição? Olha a resposta. Mas, gente, tem um grupo de desobsessão aí para... Preciso é que tudo se destrua para renascer. Olha o termo que eles estão usando. Destrua para... O para nos dá que conotação? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação. Olha que interessante. Lembra que eu brinquei com vocês há alguns instantes dizendo assim, se você tiver mais ou menos no meu nível evolutivo, falou destruição, o que a gente lembra? Destruição física, olha lá, o que os espíritos superiores veem. O que vocês imperfeitos chamam de destruição... Gente, eu vou fazer a mesma pergunta do Cosme. Quando eu falo imperfeito, alguém fica bravo? Eu tenho que saber. Vai que alguém briga comigo lá fora. O que chamais destruição não passa de uma transformação. Olha, os espíritos superiores não veem, como nós, infelizmente, apenas a destruição e o sofrimento. Eles veem um processo de transformação, cuja destruição é uma das etapas, um dos degraus desse processo, que tem por fim, objetivo, a renovação e a melhoria dos seres vivos. A gente aperta uma, não vai. Foi. Então vamos entender esse movimento. Destrua para renascer. O termo para nos remete o quê? Qual que é o objetivo da destruição? Olha só, o para nos remete ao objetivo, concordam? O objetivo da destruição é o renascimento, então? Gente, me ajuda, os encarnados no corpo, sim ou não? Quem tiver emancipado, deixa. Quando ele nos diz isso, ele está nos descrevendo um processo de desconstrução e reconstrução, concordam? Me ajuda, encarnados? Olha que interessante. Isso aqui se aplica à nossa vida ou não? Quantas crenças você desconstruiu depois que se tornou espírita? Gente, está no nosso dia a dia, a gente não percebeu. Quanta coisa você acreditava e você começou a estudar a doutrina espírita na casa espírita, ou mesmo comprando o livro, levando para casa, porque as duas formas de estudo são importantes. O teu estudo profundo, disciplinado, metódico em casa, mas a discussão em grupo também é importante. Quantas crenças você desconstruiu? Me ajuda. Vou dar alguns exemplos, tá? Posso dizer que nós estamos desconstruindo aquele Deus antropomórfico? Antropo é homem, mórfico é forma humana. Se eu encontrasse com você andando pelas ruas da tua cidade, antes de você ser espírita, e perguntasse assim, descreve Deus para mim, 90% de nós descreveria como? O velhinho de barba. Que cor de barba? Que cor de cabelo? Comprimento?
Eu acho que quem inventou esse Deus aí deve ter visto Hermeto Pascoal em Desdobramento, cara. Gente, mas não tem o que tirar. Então eu acredito que, estudando doutrina espírita, nós estejamos desconstruindo o Deus antropomórfico e começando a construir o Deus inteligência suprema, o Deus universal, o Deus que ama, cuja justiça nunca foi punitiva, sempre foi educativa ou educacional. É isso. Estamos construindo esse Deus na nossa mente ou não? Também acredito que nós estejamos desconstruindo na nossa mente o local de sofrimento eterno e o local de ociosidade eterna. Estamos? Eu tenho a impressão, isso aqui é coisa minha, viu, gente? Eu tenho a impressão que nós estamos desconstruindo, assim, intensamente o inferno. Eu tenho a impressão que lá no fundo, se a gente buscar lá no tal do inconsciente que a psicologia fala, o céu, acho que nós temos esperança ainda, né? Hã? Vou desencarnar, fui bonzinho. O que eu vou fazer durante toda a minha eternidade? Nada. Aposentadoria. Não sei, às vezes eu tenho a impressão que lá no fundo a gente desconstruiu o inferno, porque ele não interessa para nós, né? Ninguém quer sofrer. Mas o céu, acho que nós temos esperança ainda, né? E com o tempo a gente vai desconstruindo o céu e o inferno e vai construindo o quê? Progresso praticamente infinito, segundo a obra de Kardec. Então nós estamos desconstruindo as chamadas penas eternas, a fixação da pena na linguagem de Kardec, salvo engano, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, para construir uma imortalidade de busca de progresso quase que infinito. Ok? Em termos de valores morais, nós estamos desconstruindo uma coisa que está acontecendo demais hoje em dia. Parece que nós estamos perdendo esse valor moral chamado respeito. Então, creio eu que a gente precisa se esforçar muito para desconstruir esse momento de desrespeito a pessoas, a valores, a instituições, e espero que nós estejamos construindo, pelo menos em nós e na nossa família, nossos filhos, nossos netos, esse valor moral que é o respeito a pessoas, a instituições, como nós vimos, a crenças. Lembra? Toda crença é respeitável desde que leve a pessoa ao bem. É isso? Creio eu que nós estejamos desconstruindo alguns objetivos de vida por perceber que esses objetivos são puramente materiais. Quanta coisa você gostava e perdeu a graça para você? Com o teu processo de amadurecimento natural. Às vezes, isso acontece muito antes da gente ser espírita, né? Quantas vezes você já olhou para você e falou: nossa, eu gostava tanto de tal coisa, perdeu a graça. Olha, o processo de desconstrução é natural, gente. Qual que é a importância de você estudar a lei de destruição? Qual que é a importância do nosso bate-papo aqui? É fazer esse processo de desconstrução do erro e construção do acerto se tornar consciente. Aí entra a lei de liberdade. A partir do momento que esse movimento acontece e você descobre, você entende, você decide o que você quer desconstruir. Não é mais uma coisa automática que acontecia, a gente nem percebia. Quando a gente ia ver, meu Deus, eu gostava tanto do fulano, perdeu a graça. Gostava tanto de tal música, perdeu a graça. Eu gostava tanto de carro, perdeu a graça. Mas por que perdeu a graça? A gente não sabe, a gente não prestou atenção no processo. A partir do entendimento dessa lei, desse movimento, o processo é consciente. Você está prestando atenção, você decide o que você quer desconstruir, em que ritmo. Então olha a importância de você estudar. E o que eu gosto de chamar a atenção, gente, a lei de destruição no sentido moral. Tem muita coisa sendo desconstruída na nossa vida. Naturalmente. Vamos lá? E creio eu que nós estejamos construindo objetivos cada vez mais ou espirituais ou espíritas. Eu usei a palavra espírita, não por ser relativo a nós espíritas, mas eu me lembrei da introdução número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai criar termos novos, lembra? Para coisas novas precisamos de termos novos. Ele vai substituir a palavra espiritual pelo termo espírita, assim como ele cria o termo espiritismo para não usar o termo espiritualismo, que já tinha significado. Se nós estudamos a primeira introdução de O Livro dos Espíritos, nós vamos nos lembrar disso, tá?
ajuda agora, já que nós estamos falando em transição planetária, eu gosto muito desse texto aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, na casa de meu pai há muitas moradas, um texto de Santo Agostinho. Diga-se de passagem, quase todas as introduções dos Espíritos do capítulo 3 são de Santo Agostinho. Só tem uma que é um resumo. Kardec diz assim: resumo do ensino dos Espíritos Superiores. Creio eu que esse resumo seja dele. As outras instruções dos Espíritos são todas de Santo Agostinho. E ele diz assim: segundo aquela lei, que é a lei do progresso, este mundo já esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se encontra, e alçará sobre esse duplo aspecto, moral e material, um grau mais elevado. Presta atenção agora. Ele chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, Paris, 1862. O que ele está fazendo aí? Fixando data. Em 1862, o período de transformação já tinha... Olha só. Por que você acha que Kardec colocava a data, gente? Para a gente saber quando a informação foi dada. Então, nesse caso, dá para a gente fixar essa data. Em 1862, Santo Agostinho diz claramente, já tinha começado. Ok? Olha que interessante. Já que nós falamos que a nossa vida está constantemente num movimento de desconstrução e reconstrução, me ajuda. Posso aplicar essa mesma lei, esse mesmo movimento, desconstrução, reconstrução, para o planeta? Num processo coletivo? Tudo bem que cada coletividade segue uma série de leis e de valores culturais, né? Isso aí tudo tem que ser adaptado à realidade. Mas eu posso dizer que o planeta também está nesse movimento de desconstrução, reconstrução? Olha só, a transição planetária. Posso dizer tranquilamente. A transição planetária nada mais é do que um imenso movimento de transformação. Que transformação? Desconstrução do erro e construção do... Olha só. Me ajuda agora. Prioritariamente, claro que o planeta está se transformando, mas prioritariamente a transição planetária é um movimento de transformação do planeta ou dos habitantes? Gente, isso é textual. Não vou inventar a moda não. Isso aqui não é interpretação, é texto. Mesmo capítulo 3, muitas moradas na casa de meu pai, Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos Espíritos, Santo Agostinho, ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. O que dita o progresso do planeta? Sugestão, como o Cosme disse, nós temos que pensar sempre nas consequências de uma frase. O que vai adiantar a gente ficar olhando para calendário e para relógio, esperando o mundo de regeneração chegar, se a gente não fizer a nossa transformação interna? Eu não vou nem entrar nessa parte das datas aí, porque Kardec foi claríssimo no Livro dos Médiuns. Espíritos evoluídos, espíritos superiores não fixam data. Eles têm como fazer a gente pressentir acontecimentos, mas jamais fixar a época. Eu não vou nem entrar nisso. O que eu quero ajudar a gente a entender aqui é isso. O que vai adiantar o mundo de regeneração chegar? Se nós não nos transformarmos. Se nós não acompanharmos esse progresso. Aliás, a gente vai entendendo, estudando Kardec, que o mundo de regeneração não pode ter data para chegar, porque ele é uma construção e depende do nosso esforço, depende do nosso engajamento. Posso fazer uma brincadeira? Mais uma, aliás. Tomara que aqui em Minas não seja assim, mas lá em São Paulo nós estamos com um problema seríssimo no movimento espírita. O povo só quer saber de passe. Muito pouca transformação moral e muito pouco engajamento nas atividades. É tanto passe que se você apertar a mão, leva choque. Abraçou, morre eletrocutado. Tanta água energizada que já tem meia dúzia lá com pressão alta. E muito pouco engajamento em atividade no bem. Aquela atividade que te faz sentir a dor do outro. Esse processo que os estudiosos de comportamento chamam de empatia, sentir a dor do próximo. Muito pouco.
A transformação do planeta, como diz Santo Agostinho, é ditada então pela transformação dos habitantes? Com certeza, segundo Santo Agostinho, sim. Sem catástrofes, não que não possa acontecer, diz Kardec na Gênese, capítulo 18, texto da Nova Geração, não que não possa acontecer. Como aconteceu, por exemplo, nós vimos em 2004 os tsunamis, lembra? Mais de 200 mil desencarnações. Mas a transformação planetária vai ser ditada por catástrofe? Ou por transformação? Olha só, vamos ver isso aqui. Vamos ver se o vídeo vai passar. Ah, moleque. O reino de Deus está próximo. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. Marcos, capítulo 1, versículo 15. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras. E contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobreviver a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim. Mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. Por isso que Jesus, igualmente, foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser, o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Gostaram? No último slide eu vou deixar o meu e-mail. E quem quiser receber todo esse material, inclusive os slides e o vídeo, tá? Porque os slides são uma linha de raciocínio, gente. Isso é de Kardec, não é meu. Então eu criei uma linha de raciocínio, tenho o maior prazer em passar, inclusive o vídeo, tá? É só me mandar um e-mail e eu mando o material para vocês, ok? Qual a contribuição no Espiritismo nesse processo de construção
desconstrução, reconstrução. Porque se você quiser entender de uma forma bem simples a lei de destruição, é só você se lembrar de quando você reformou a tua casa. Alguém já reformou a casa? Que sensação boa, né? Coisa boa, né? Animador, né? Eu não vou nem entrar naquela parte, gente, que a gente planeja gastar um tanto e gasta 3 vezes mais. Não vou nem tocar nesse assunto, tá? Quando você reformou a tua casa, a primeira coisa que você fez foi o quê? Pintar a parede? O que você fez? Quebrou. Ó, primeiro desconstrói. Me ajuda agora. Desconstrói o quê? Você bota uma dinamite e explode a casa? O que você desconstrói? Aquilo que você não gosta mais. Então, no movimento de transformação planetária, o que Jesus está desconstruindo? O planeta? E eu acho estranho, rapaz. Você conversa com um espírita que está morrendo de medo do planeta acabar. Gente, Kardec já não falou que tem 5 estágios? Por que o teu vai acabar passando do segundo para o terceiro? Gente, não tem lógica. Precisamos estudar. Precisamos estudar Kardec assim, profundamente. E outra, ainda que acabasse, falta planeta para você reencarnar? Só no sistema tem mais 8. Apesar de uma polêmica, não sei se vocês sabem dessa história. Existe uma polêmica científica, né? Não sabe se... para a ciência, né? Não sabe se Plutão é planeta, ou se é satélite de algum planeta, ou se ele gira realmente ao redor do Sol. Então tem toda uma polêmica. Eu achei interessantíssimo uma história, que essa polêmica científica surgiu exatamente quando o nosso astronauta Marcos Pontes saiu da Terra e foi o primeiro brasileiro a sair do planeta. Adivinha qual foi o boato? Bastou o primeiro brasileiro sair da Terra que já assumiu um planeta. Nós somos bem vistos, né? A comunidade científica internacional adora os brasileiros. Bastou o primeiro brasileiro sair do planeta que já assumiu alguma coisa no universo. Então é interessante a gente pensar. Gente, quantos planetas tem nessa galáxia? Você está com medo de acabar a Terra? Falta planeta para você reencarnar? Vamos começar a pensar como espíritas. Tem bilhões de planetas só na Via Láctea. Muitos deles nas mesmas condições físicas que a Terra, ou muito parecidos. Tranquilo. Vamos começar a pensar em Deus como inteligência suprema. Não falta vida. E nós somos imortais. Nada vai acontecer com a gente espiritualmente se a gente não deixar. Tá? Então vamos dar uma olhada na contribuição do Espiritismo caminhando para o final. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E eu acho essa resposta extraordinária. Destruindo o materialismo. Olha a lei de destruição, lembra? Desconstrói, reconstrói. Desconstruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Então olha que interessante, você desconstrói o materialismo para construir o quê? O que Kardec chama de vida futura, nós comumente chamamos de quê? A imortalidade do espírito. Então a gente desconstrói o materialismo para construir a certeza de imortalidade. E a certeza da imortalidade é o maior remédio que existe para um problema que não acontece em Minas, é coisa de paulista, chama ansiedade. Porque se você é imortal, você está preocupado com o quê? Tudo que não der tempo de fazer nessa encarnação, vamos voltar a pensar como espíritas. Quantas encarnações você tem para fazer? Não é esse movimento irresponsável que às vezes a gente faz de falar assim, não, na próxima eu resolvo. Não é isso que eu estou dizendo. Uma coisa é você abrir mão de resolver e adiar. Outra coisa é você tentar e não conseguir e ter quantas oportunidades você precisar. Sossega. Fica tranquilo. Você é imortal e Deus te ama. E essa certeza precisa apaziguar o nosso coração. Deixando a vida futura ou a imortalidade do espírito de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Gente, pergunta assim, para a gente descontrair. Alguém aqui tem medo do futuro? Quantas vezes você já viu na bibliografia espírita que futuro é construção? Se você tiver com medo do futuro, você está admitindo que a tua construção agora está boa ou está ruim? Gente, se nós estamos construindo cada vez melhor dentro do nosso nível evolutivo,
semeando o melhor que a gente pode, sem maldade, porque uma coisa é você escorregar na tua imperfeição, outra coisa é você ser maldoso, querer prejudicar os outros. Tem muita diferença. Se você escorrega na imperfeição, o que não é maldade, está plantando cada vez melhor, está adequando o seu plantio à lei de Deus, por que nós estamos preocupados com o futuro? O futuro vai ser cada vez melhor, porque o plantio hoje está melhorando. Gente, essa é a função do Consolador. É fazer com que a gente olhe para a gente mesmo e pense, meu Deus, vale a pena estar encarnado. Está difícil? Muito provavelmente está. Porque desconstruir materialismo e construir imortalidade, ou construir a crença de imortalidade, não é fácil. Desconstruir imperfeições, aqui eu vou usar a linguagem de Kardec, livro Céu e Inferno. Desconstruir imperfeições e construir virtude não é fácil. Mas nós damos conta. Diz o Livro dos Espíritos, o que nos falta é vontade. Porque às vezes bem poucos esforços seriam suficientes para essa transformação. Está lá, textual. Gostou do passarinho? Origami chama isso. Qual valor deve nortear essa reconstrução? Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é desse mundo, o ponto de vista. Olha que texto, eu acho um dos textos mais extraordinários de Kardec. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, quanto mais você entende a imortalidade, proporciona fé inabalável no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Olha isso, gente. O quanto a crença e a certeza da imortalidade do espírito muda a nossa vida. Porque diz Kardec que o materialismo é um ótimo negócio para quem gosta de fazer coisa errada. Vamos entender isso, gente. O que é materialismo para Kardec? Materialista para Kardec é aquele que não acredita na existência do espírito em si, e se não tem nele, nada sobrevive, concordam? Então morreu, acabou. Isso aí, para as pessoas de má índole, é uma beleza. Você pode pisar na bola a vida inteira e o que vai sobrar para colher? Agora, a certeza da imortalidade te muda e me muda. Porque se vai sobrar alguma coisa, significa que eu preciso pensar o que eu estou plantando agora. Porque lá na erraticidade eu posso ter problema relativo ao meu plantio, concorda? É isso que Kardec está tentando nos passar, gente. Enquanto o materialista vive intensamente, porque não vai sobrar nada e pode acabar a qualquer momento, o espiritualista pensa, e depois? Quais serão as consequências do que eu estou fazendo? O que eu vou colher como consequência do meu plantio? Acarreta fé inabalável, a fé que acarreta inabalável consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Quem encara a vida terrena do ponto de vista da matéria, todos os problemas nos desequilibram, por isso que a gente é ansioso, às vezes depressivo. Quem encara do ponto de vista espiritual, tudo que nos agride perde em proporção. E na erraticidade, muito provavelmente, a gente vai olhar para os problemas que estão nos descabelando hoje e pensar assim, nossa senhora, eu me desequilibrei por muito pouco. Então, faz bem até para a saúde pensar como espírito imortal, porque nos acalma. E o corpo sente esse processo de acalmar-se. Deixo aqui então o meu contato, se alguém quiser receber todo esse material, por favor, me manda um e-mail, eu mando os slides e o vídeo, tá? Tenho essa obrigação de divulgar a Rede Amigo Espírita, do querido amigo Zé Aparecido, que está lá no fundo. A Kardecpédia, que eu acho uma ferramenta extraordinária para a gente poder estudar. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.